One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é com um super empreendedor de sucesso aqui. Eu tenho a honra de falar com o Juarez, do Bar do Juarez. Tudo bem? Ô, Gabriel, tudo bem? Obrigado aí pelo convite para poder falar e contar um pouco da minha história, né? Muito obrigado, fico muito agradecido pelo seu convite aí. Poxa, vai ser incrível, viu, Juarez? A gente estava até falando aqui nos bastidores, né? Por volta de 2006, mais ou menos, eu trabalhava ali na Clodomiro Amazonas, né? Poxa, eu frequentava direto ali, né? O bar ali do Itaim e tudo mais. Então, hoje é muito legal, né? Depois de tanto tempo, poder falar, né, com o fundador do Bar do Juarez e conhecendo um pouco mais aí a sua trajetória, vai ser muito bacana, viu? Legal, fico contente com isso, viu? Ô, Juarez, e conta pra gente, né? Eu vi que você chegou, né, aqui em São Paulo, né, da Bahia, acho que você chegou com 12 anos, né, aqui em São Paulo. Conta um pouquinho, assim, como que depois, sei que também, né, seu sonho era sempre abrir um negócio e tudo mais, começou, trabalhando numa empresa de calçados. Como que foi depois Conta um pouquinho pra gente essa trajetória aí super bacana. Então, eu cheguei em São Paulo em 72, né? O meu primeiro emprego, como você disse, foi numa fábrica de calçados. Eu pregava palmilhas, por onde trabalhei 6 meses. Depois eu fui trabalhar numa lanchonete na rua 7 de Abril, onde comecei lavando pratos, né? E depois eu fui sendo promovido, fui balconista, fui chapeiro nessa mesma lanchonete. Depois de acho que uns 6, 8 meses, o meu pai decidiu ir lá para o Mato Grosso e ficamos mais um ano lá e voltamos novamente, né? Onde eu voltei a trabalhar na mesma lanchonete até 74. E aí a lanchonete foi vendida e o dono me transferiu para uma outra lanchonete que ele tinha na Joaquim Nabuco, na época. Certo. Já de chapeiro, né? E depois eu fui promovido, trabalhei por uns 6 meses e fui mandado embora. Eu não tinha ainda muita experiência de garçom, né? Aí eu fui trabalhar, tinha um primo nosso que arrumou um emprego para mim no Frevo, da Oscar Freire, que é uma lanchonete também tradicional, que já deve estar lá, acho que uns 50 anos, mais ou menos. Sim. Mas eu não passei no teste na época. Trabalhei 3 dias e fui mandado embora. Não deu certo? Não deu certo. Aí eu fui trabalhar num sambão que tinha na São Gabriel, que chamava-se Urso Branco. Trabalhei mais 30 dias. Depois fui trabalhar na lanchonete do Hospital São Luís, onde fiquei por 3 meses. Aí tinha um amigo meu que era garçom do Juca Alemão, que acabou arrumando um emprego lá para mim no Juca Alemão, onde eu trabalhei de 80 a 86. E tinha um sócio do Juca Alemão que me convidou na época para ser sócio dele aqui num comércio em Pinheiros, na rua Henrique Monteiro, né? Era uma lanchonete, na época a gente já veio com o propósito de colocar comida alemã, e aí criamos o nome na época de Beer. Sim. Aí depois de um ano a gente comprou uma outra pizzaria lá na Vieira de Moraes, que também mudou o nome para Beer. E nós ficamos, acho que até 94, 95. Aí, nessa época, eu conheci o Machado, que era um amigo de frequentar botecos, de irmos para a praia com as famílias junto. E criou-se um elo de amizade. E ele também foi dono de padaria, dono de botecos e me convidou para ser sócio dele, né? Aí fomos para o Rio de Janeiro, ficamos uma semana lá, compramos aquele guia de bares, visitamos os bares mais conhecidos na época, né? Bracarense, Bofetada, Jobi, Garota de Ipanema, Caneco 70, Confeitaria Colombo, fotografamos tudo isso e colhemos um pouco do que é o Bar do Juarez hoje, né? O formato Bar do Juarez, né? Porque quando nós montamos, o nome era Gênios Botequim, mas depois de um ano não estava indo muito bem, eu acabei comprando a parte dele e aí eu contratei uma pessoa de marketing que sugeriu, inclusive, que se mudasse o nome, né? Por isso se tornou Bar do Juarez, até em função da história de vida, de trabalho do Juarez. E aí as coisas começaram a fluir, começaram a dar certo e hoje já estamos aí montando a 6ª loja, né, lá em Santana. Exato, a gente até vai comentar, né, que, poxa, estão hoje são 5 unidades, né,
E agora vem a sexta aí em Santana. Mas muito legal isso, né? Vocês na época, e seu sócio, né? Vocês foram pro Rio de Janeiro meio que fazer um laboratório, né? Ver o que tinha de mais bacana, assim. Então vocês foram tirando fotos, catalogando, pegando um pouco também os tipos, né, de petiscos, assim. Teve algum que te chamou mais atenção lá nessa ida para o Rio de Janeiro, que você lembra? Falar, nossa, aquele bar, ou pelos chopes, ou... O que mais chamou a atenção na época foi o bracarense, né? Pela quantidade de pessoas que voltam da praia, né? E traz o próprio banquinho e fica ali na calçada, né? Bebendo, comendo sanduíche de pernil, empadinha, coxinha, né? E assim, a quantidade de petiscos que o pessoal leva para casa, né? É um negócio Olha, assim absurdo, né? E ele tem lá também o sanduíche de pernil, né? Então foi assim, a gente agregou um pouco de cada coisa do Rio de Janeiro e acabou trazendo para São Paulo, né? nossa, que bacana. E a primeira unidade, Juarez, foi em Adimoema? Primeira unidade foi de Moema. Quando houve a mudança, foi em 99, né? Aí, na Copa do Mundo de 2002, que foi, se eu não me engano, Japão e Coreia, os horários eram todos de madrugada, né? E nós decidimos abrir o bar nesses horários e servir café da manhã. E, obviamente, o chopp também, né? Aí, Sim. na época, eu criei uma promoção que a cada gol marcado pelo Brasil, a gente dava uma rodada de chopp por conta da casa. Olha, que legal. E isso foi muito bacana para alavancar a marca na época, que tinha só o bar de Moema, lógico, né? Aí deu muita mídia espontânea, né? Isso assim, foi extremamente positivo para alavancar o Bar do Juarez na época. Aí eu comecei a pesquisar outro ponto, que foi o da JK. Eu aluguei acho que em 2002, fiquei 1 ano e 4 meses montando, né? Que era um imóvel antigo, não dava para recuperar nada. Aí eu tinha feito um contrato de 4 anos de locação na época, fui refazer o contrato, né? Porque para você ter uma garantia maior, né? De um contrato de 5 anos que te dá direito à renovatória, né? Então, aí renegociei o contrato, aí joguei o imóvel no chão, fiquei 1 ano e 4 meses montando. Fez tudo do zero, né? Sim, Jogou o imóvel no chão, montou do zero. Como a gente costuma fazer, né? O de Pinheiros foi assim, o do Brooklyn a gente não foi assim, mas praticamente aproveitou só o esqueleto, o da Moca também aproveitou só o esqueleto, e o de Santana também está aproveitando só o esqueleto. Muito bem, quando inaugurou o bar do Itaim em 2003, foi além do esperado, né? Porque foi uma loucura, né? Eu trabalhava com fila direto, nem ninguém imaginava que fosse ser o sucesso que foi, né? com certeza. Não, e ali, acho que, pô, o ponto ali, né, Juarez? Aquele ponto ali é um ponto, assim, incrível, né? Trabalhava, como eu falei, trabalhava ali pertinho, puxa, e a quantidade de escritórios que tem ali da região, nossa, então, assim, sexta-feira, outros dias também, né? Pô, o happy hour garantido ali, né? Das pessoas saírem do trabalho e dar uma passadinha, né? Com certeza. A região é privilegiada, né? A região da Faria Lima, da JK, é maravilhoso ali. Tudo. Então, você vê que, assim, eu tenho até o cuidado de escolher um imóvel que não vai sair prédio nunca, né? E é isso, né? E só monto também em esquina. Não adianta meio do quarteirão que não funciona. Todo boteco tem que ser de esquina. Boa, isso que eu ia te perguntar, né? Assim, como que você escolhe, né? O ponto, tudo, né? Teve bastante tempo aí, essa do Itaim, assim, o de você estar escolhendo diversos pontos, assim, ou foi uma coincidência você ter passado e como que foi essa escolha aí? Então, na época que eu era sócio do Machado, eu chegava no bar 5 horas, né? Que era o horário que abria. E eu ficava bebendo, batendo papo, mas eu não interferia em nada, né? E, Tá. inclusive, pagava a minha conta, né? Apesar de ser sócio, fazia questão de pagar a conta, que é para não ter problemas, né? Aí, o meu escritório, na época, era aqui no Vitrine, na Faria Lima. E eu saía do escritório e ia para o bar de Moema. Então, eu já estava sondando nesse trajeto que eu fazia da Faria Lima até Moema, pela Hélio Pellegrino, né? Eu já estava sondando algum ponto, né? Já estava de olho, digamos assim, já estava namorando, né?
E aí teve um dia que nasceu filho de um amigo de boteco também, que nasceu no Hospital São Luís. Aí eu fui visitar o filho dele na maternidade São Luís, e eu estava com meu filho mais velho, e aí quando eu estava subindo a JK para ir para o São Luís, eu vi uma placa de vende-se ou aluga-se, né? Aí na volta eu parei lá com meu filho, olhei tudo, né? Falei, nossa, isso aqui dá um boteco interessante, né? E aí cheguei inclusive a fazer uma oferta na época para comprar o imóvel, né? E porque era assim, se eu comprar o imóvel, eu não tenho dinheiro para montar o bar, né? Sim. Mas acabou não dando o negócio, e a pessoa que comprou, que ia fazer um escritório para ele, acabou desistindo, acho que até em função do prédio ser um imóvel muito antigo e não ter condições de reforma. Inclusive, ele começou a reformar e desistiu. Aí voltei na imobiliária de novo e o pessoal falou, olha, ele desistiu, ele vai alugar o imóvel. Eu falei, eu tenho interesse, né? Foi dessa forma o ponto do Itaim. E aí, em 2005, eu aluguei o ponto de Pinheiros. Eu tive muito problema lá em Pinheiros com uma associação de bairros, né? Sim. Tinha um morador do prédio do lado, que esse pessoal não queria de jeito nenhum o bar. Eu enfrentei problemas, que eu digo, foi enfrentar, inclusive, processos, né? Que eles não queriam o bar, e, enfim, por isso que demorou, acho que 3 anos para inaugurar. E nesse período eu tive a oferta do ponto do Brooklyn, que era uma padaria lá, que eu chamava Padaria Estoril, é uma região que eu já conhecia muito bem também, né? Só naquele pedaço eu trabalhei 10 anos. Trabalhei de 77 a 86, 9 anos, né? Trabalhei de 77 a 86 naquele pedaço. Então, eu também já conhecia bem. E aí eu tive uma bela carência de aluguel lá, tive 8 meses, né? Falei, poxa vida, 8 meses dá para a gente correr atrás de bastante coisa, né? Pegar dinheiro emprestado e desenvolver projeto. E acabei, como estava dando problema aqui em Pinheiros, né? Eu não conseguia a documentação para abrir. Aí eu parti para o Brooklyn. Por isso que veio 2 em 2008, né? Veio da sequência, né? E a última casa é a Moca, né? A Moca vai completar 8 meses. Próximo dia 17 completa 8 meses. Ô Juarez, e uma das coisas que você estava falando, né? Que, poxa, todo bar seu tem que ser na esquina, assim. E na parte interna, hein? Do layout, assim, tem alguma coisa que você fala, todo bar meu, tem alguma coisa que você fala, nossa, tem que ter tal coisa, assim, eu tenho que estar disposto de tal forma? Eu tenho arquiteto, mas geralmente, assim, porque o que acontece, né? O arquiteto, ele conhece na teoria, né? E a gente acaba dando pitaco em função da prática, né? Fala Sim. assim, não, por exemplo, só para você ter uma ideia, o Bar do Itaim foram 10 estudos de projeto. Olha. Até a gente chegar no que a gente gostaria que fosse, que é o que é hoje, né? E o Itaim, inclusive, são 2 bares em um, né? Apesar que para um bar é que ali não tinha muita opção de espaço, né? Só 200 metros de terreno, e eu construí 700 e poucos metros na época, né? Por isso que eu estou te falando que foram 10 estudos de projeto. Mas o que você está dizendo aí, a parte interna, é assim, tem que ter, né? Isso é indispensável, né? Tem que ter câmara frigorífica de resfriados, de congelado, e a câmara frigorífica para os barris de chopp, né? Tanto é que no Itaim, essa câmara frigorífica ela é no subsolo, porque ali a gente não tinha espaço, né? não tinha opção, né? Então, foi assim, vou fazer a câmara frigorífica para o chopp lá em cima, vai ficar complicado, né? Apesar da gente ter uma alta carga para comida, mas o chopp é muito mais complicado. E aí a gente acabou optando por fazer a câmara frigorífica no subsolo, não é? E, assim, hoje é meio que padrão, né? E chopeira a gelo, né? Apesar que agora, já na Moca e Santana, a gente tem uma central de refrigeração, né? Então, a chopeira, ela deixou de ser a gelo, apesar de você ter a opção de trabalhar só com gelo, mas ela deixou de ser a gelo. Ela é refrigerada através dessa central de refrigeração, que é com glicol, né? E uma máquina, só para você ter uma ideia, uma máquina dessa, ela comanda a casa inteira. E, obviamente, isso reverte também em economia de energia, né? Porque se você tem lá 20 motores
para as geladeiras, hoje você tem um motor, você tem 2 motores que comandam essa central de refrigeração, ou seja, é um equipamento caro, mas que você tem aí um retorno de consumo de energia mais ou menos 50%, né? Nossa, que bacana, que legal. E Juarez, entrando um pouco, né, na parte do cardápio e tal, poxa, uma parte bem icônica, assim, né, de quem já frequentou o bar do Juarez e tudo mais, né, acho que até foi, a gente tá falando, foi acho que um dos pioneiros, que é a parte da picanha no richô, né, é um clássico, né? Sim, picanha é o nosso carro-chefe, né? Apesar de, eu falo que o bar do Juarez, ele é eclético, né? Ele agrega a todos os públicos e agrada a todos os públicos, digamos assim, né? Desde criança até os oitentões, né? Então, eu acho que o legal é que não é um bar de modismo, é um bar que vai durar a vida inteira. Isso é o que é a minha visão, né? Porque você vai desde um pastel, aquele balcão de guloseimas, né? Que aquele balcão de guloseimas eu me inspirei na época lá na família Mancini, não sei se você conhece, né? Sim. O nosso balcão de guloseimas, quando eu comprei a parte do sócio, ele tinha acho que só uns 6 tipos de petiscos, né? Aí eu fui com um amigo na família Mancini e ele falou, olha, isso aqui que você tem que fazer lá no seu bar, né? Tem que, né? E aí a gente foi, né? Foi inventando as coisas. E aí você tem, no cardápio, você tem desde caldinho de feijão, casquinha de siri, sopa de legumes, caldo verde, bolinho de bacalhau, Nossa, aquela porpetinha de carne, né? Tem um bolinho de carne seca também, que é maravilhoso. incrível, né? Puxa vida. Então, o nosso cardápio ele é bem amplo. Inclusive, agora eu acabei incluindo mais 4 pratos da culinária alemã, que são os pratos que mais saíam na minha época de garçom no Juca Alemão, né? Que é o Eisbein, o Kassler, o Paprika Schnitzel e o Wiener Schnitzel, Nossa, que bacana. Isso em todas as unidades? em todas as unidades. E, assim, está começando a engrenar também, né? Até porque a comida alemã ela é uma comida mais acessível, né? Por ser carne de porco, ela é mais acessível, né? Então, como o preço da carne foi lá para cima, eu vi uma opção a mais para o cliente, né? Que frequenta o bar para almoçar, para jantar, eu vejo como uma opção a mais, né? Esses 4 pratos aí. Com Tá? certeza, é uma delícia. Ainda não provei, mas com certeza vou provar. E também, além da picanha, né, Juarez, que você estava falando, poxa, você também já testou diversas, né, tipos aí de carnes e tal, mas uma que está saindo bastante também é a manta de dourado, né? Você falou que, poxa, é um sucesso, né? A manta de dourada é um peixe de água doce e não tem, não, e eu só coloquei no cardápio na época exatamente por isso. É um peixe que não tem, é tipo um lombo. Ele não tem espinha nenhuma, ele não tem gosto de barro, porque geralmente os peixes de água doce, as pessoas costumam dizer que tem gosto de barro, não sei o que. Essa manta de dourada, ela vem de lá de cima do Amazonas, né, da região do Amazonas. E tanto é que tem um período de pesca, né, é peixe de rio que se pesca e tem um período de pesca. Então, o que a gente faz para manter o produto o ano inteiro? A gente negocia com o fornecedor, ele armazena o produto para a gente lá congelado e ele vai distribuindo aos poucos, né? Por isso que a gente tem o produto o ano inteiro. E é uma bela pedida também, lógico, né? Você pode comer com salada mista ou com legumes. Você tem as 2 opções. E nessa parte de petisco, uma curiosidade assim, né? Os pastéis, os bolinhos, tal. Qual que é o carro-chefe? O pastelzinho é o carro-chefe? Olha, pastel e porpeta de carne nos petiscos são os carro-chefes, né? São os 2 que agora também está saindo muito bem o bolinho de carne seca. Carne seca também, né? Puxa, carne seca também é incrível, E né? a gente introduziu no cardápio a porção de coxinha que deve ter mais ou menos um ano e pouco, que também está saindo muito bem.
né? Mas a gente tem costelinha de porco frita, né, que vai no richô, mas ela já vai praticamente pronta, né, que vende bastante também. Tem os filés, né, filé aperitivo ao molho mostarda, filé aperitivo ao molho madeira. Agora introduzimos também o filé aperitivo aos 4 queijos, que está sendo mais pedido, né? E aí tem os tradicionais, né, que é frango a passarinho, que é o torresminho, tem a isca de peixe, tem a isca de frango. A gente vai... Tem um petisco que chama-se cubinho de dourada. O que é o cubinho de dourada? É a mesma manta de dourada, só que em petisco, né? Ele... Putz, essa é boa também, hein? Provolone milanesa, né? Que também é uma das antigas aí, mas que também vende bem, né? Sim. E aí você vai para os pratos, você tem desde parmegiana, filé suíça, linguado suíça. Feijoada também. Mais um detalhe, né? Eu coloquei feijoada de domingo, né? Então eu tenho feijoada quarta, sábado e domingo. Por que feijoada de domingo? Porque se você pega um domingo frio, todo mundo quer comer feijoada, né? Exato. Eu já não tenho esse problema. Eu como feijoada de quarta, sábado e domingo, mesmo estando calor. Você toma uma bela caipirinha, né? Sim, não pode faltar, né? É isso aí, E os chopes, hein? O chopp Brahma aí, nossa, tem algum segredo aí para tirar esses chopes aí incrível aí, Juarez? Então, o segredo é isso que eu te falei, né? Chopp Brahma, não é? Eu não troco o chopp Brahma por nada. E chopeira gelo também, que é uma coisa imbatível. A temperatura, né? A temperatura também, acho que deve ser tem que estar certinho, né? Senão é o carro-chefe, né? Exatamente. Agora os meus filhos estão tomando a frente aí, né? Por isso que mudou a questão da chopeira gelo, que eu te falei, que na Moca e Santana vai ser esse novo sistema aí que eu te falei, mas Moema, Pinheiros e Brooklyn e Itaim permanece a velha e boa chopeira gelo, que não vai te deixar na mão nunca, nunca. E além também, né, do chopp e tudo, também tem, que você falou, né, da caipirinha aí, que acompanha muitos pratos, né? E na região, né, sempre, quando eu também recebi algum amigo de outra unidade, né? Às vezes que é fora do Brasil, ali também tem muita pessoa que está nas empresas, né? Vem, às vezes, da sede, alguma coisa assim, né? Então tem a presença ali também, né, Juarez, de muita gente de fora do Brasil, né? Ah, sim, fora do Brasil e do Brasil também, né? Você pega, por exemplo, esses 2 últimos feriados aí, a gente percebe que tem muita gente do interior que vem para São Paulo para curtir os bares aqui de São Paulo, entendeu? Isso é muito bacana, muito legal, né? Ô, Juarez, e tem algum bar assim que você tenha visitado ou em outros estados aqui no Brasil, ou fora do Brasil também, que você gosta bastante, assim, admira e fala, poxa, que legal, eu gostei, de que te, sei lá, chama também a atenção por algum detalhe, assim? Eu saio muito pouco. Uma vez eu fui no Bar Brahma, quando a gente foi montar agora a Moca, a gente esteve no Elídio, né? Sim, pertinho de casa aqui. Apesar de ter ido no Elídio, quando a gente foi montar Moema, a gente esteve no Elídio também na época. O Elídio era vivo ainda, né? Aí tive lá naquele Jordão no Tatuapé, acho que umas 3 vezes, né? Porque a gente, antes de ir para a Moca, a gente estava negociando lá no Tatuapé, inclusive cheguei até a fechar negócio no fundo de comércio lá daquela pizzaria Valentina. Mas quando chegou na hora do contrato de locação, acabou melando o negócio porque o proprietário, para dar um contrato de 5 anos, queria o aluguel mais caro, né? Aí acabei desistindo e fui aí para Moca, né? Meu filho, inclusive, teve olhando acho que umas 2 esquinas aí na Paz de Barros, mas aí eu falei para ele, né? Eu falei, aqui não adianta montar porque não tem como o cara parar aqui, né? Você pode ter o melhor serviço de valet que não vai resolver nada. E aí os corretores foi mostrando para a gente, né? Os Juventus aí mostrou tem aí a espetaria Jatobá também, que eu tive acho que umas 2 ou 3 vezes. Inclusive, quando a gente estava montando a Moca, a gente foi almoçar no domingo, aí eu, meus filhos e a minha esposa. E aí conseguimos encontrar essa esquina da Moca aí, que foi um achado, né?
Sim, não, com certeza. Esse ponto aí é maravilhoso. Poxa, aqui na Moca, muito forte aqui pelas pizzarias também, antigas, clássicas também, né? E além da Moca, você abrange também outros bairros, né? Por exemplo, Ipiranga, Centro, Topé também pertinho, Pé, isso, né? Maria Franco ali. Também. Foi muito bacana. O resultado foi muito bom também, graças a Deus. E carta de cachaça também tem uma carta fantástica, né, Juarez? Então, a cachaça eu cheguei na época a ter umas 50 marcas de cachaça, né? Hoje a Tá. gente deu uma reduzida, né? Deixando assim as mais tradicionais, né? As mais conhecidas, digamos assim, né? As cachaças lá de Salinas, né? Que são as mais... Porque cachaça, se você abrir o leque, você vai ter mais de 1.000 marcas e não tem nem como armazenar também, né? Então fica muito complicado você ter muitas marcas de cachaça, né? E hoje você sabe que tem mais de 1.000 marcas de cachaça no mercado. Sim, tem muitas. Então a gente deu inclusive uma reduzida na carta de cachaça. Eu de vez em quando tomo um Anísiozinho Santiago, eu gosto. Sua preferida? Para mim a preferida. Ou aquela Vale Verde 12 anos, que é muito boa também, né? E aí você tem a Seleta, você tem a Boazinha, você tem a Canarinha, né? Nas minhas pescarias eu costumo levar a Seleta. Eu Seleta. gosto de Seleta, Você gosta de pescar, Juarez? De vez em quando é bom, né? É bom, né? Na verdade eu não sou muito pescador, eu sou um bom garrafeador, né? Garrafeador, né? Você vai pra... É, Pescar é só a parte, né? pescar é curtição, né? Mas é gostoso. Ô, Juarez, e tem alguma curiosidade, né? Porque, poxa, diversas pessoas, né, que passaram aí pelo bar, né, ou também fecharam um negócio, ou se conheceram, virou um namoro, depois, nossa, deve ter tantas histórias de bar, né, Juarez? Tem algumas, assim, alguma curiosidade que você lembra, assim? Olha, assim, tem casais que vêm falar assim, nossa, eu quero agradecer porque a gente se conheceu no seu bar, né? O bar é tudo isso, né? O bar é lazer, é cultura, é diversão, é entretenimento, é amores, né? Onde começam os amores, onde terminam os amores, né? Então o cara vai para o bar porque brigou com a esposa, ou porque o time perdeu, ou porque ele está feliz que aconteceu alguma coisa positiva. O bar é isso, né? É a sua segunda casa, né? O que seria de nós se não fossem os botecos, né? Então, e você sabe que depois da pandemia as pessoas estão saindo mais, viu? Sim, agora acho que tá um ritmo melhor, né, assim, agora acho que as coisas estão voltando, né, Juarez? Já voltou. Inclusive, assim, o que eu posso perceber é que teve um crescimento de movimento, né? Por isso que eu estou te falando que você percebe que as pessoas estão saindo mais, né? Ficou com medo de ficar enclausurado em casa, né? Ô, Juarez, e tem algumas curiosidades, assim, de alguns números, assim, sei lá, de quantos litros de chopes vendidos, quantos toneladas aí de carne, você tem alguns? Assim, hoje com 6 bares aí, eu devo ficar entre os 10 maiores de São Paulo, né? Eu devo ficar aí entre os 10, mas você pega, por exemplo, acho que o Outback é o fortíssimo aí no mercado, né? Ele tem não sei quantas lojas, né? E também é Chopp Brahma, né? E picanha em torno de umas 5 toneladas por mês, mais 5 ou toneladas, menos. olha. Mas eu já cheguei a vender muito mais, né? E tem algum prato, Juarez, tem alguma comida sua aí preferida, assim, que você goste, assim? Alguma comida brasileira, algum tipo de gastronomia aí que você gosta bastante? Picanha, cara, eu como picanha no almoço e na janta. Picanha é seu forte aí, Juarez? Eu gosto de bife tartar, mas eu cheguei a colocar no cardápio e tirei, né? Que foi Sim, um prato que eu aprendi a preparar no Juca Alemão. Tanto o bife tartar quanto o canapé de raquipeta, né? Que é um canapé de carne crua. tá. É que o bife tartar você mistura tudo, né? Com a gema de ovo. E o raquipeta, o canapé de raquipeta, é só a carne moída, aí se coloca a cebola e coloca os temperos, né? No pão preto. Mas o bife tartar eu adoro, né? De vez em quando eu faço para os amigos, o bife tartar, o canapé de raquipeta. Mas eu tirei do cardápio por conta de ser muito trabalhoso, entendeu? Trabalhoso, né? Tem que moer a carne na hora, né? Aí assim, não é todo mundo que sabe temperar, enfim, você pode até ensinar, mas o cara nunca
nunca prepara do seu jeito. E eu acabei meio que tirando do cardápio. Como eu adoro ostra também, né? Opa, fiz um episódio também muito legal sobre ostra aqui, com o pessoal da Enfim Ostras, né? Contando também um pouquinho das curiosidades os tipos, né? As variedades também, muito bom, né? E o joelho de porco do comida alemã é o meu preferido, né? O Einstein. Mas agora eu como pouco, viu? Porque eu fiz a bariátrica tem 10 anos, né? Pesava 123 quilos, hoje eu peso 82. Hoje eu como bem pouco. Agora, a picanha desce bem. Picanha eu como uma inteira. Olha. E feijoada também, né? Como eu te falei. Feijoada é top. Comida do brasileiro, né? Uma perdição, né, Juarez? Não tem como fazer regime aí nos seus bares aí, né? Pô, só tem coisa boa, né? Pô, é feijoada, são os petiscos. Poxa, não tem, né? Não tem como fazer um regime aí, não. É difícil, né? Torresminho, né? Que é bom também, né? Ô, Juarez, e para os ouvintes aqui que estão nos escutando, né? Quando que inaugura lá em Santana? Olha, inclusive eu vou sair daqui do escritório e vou para lá, vou dar um pulo lá hoje. Mas assim, eu acho que é julho, tá? Julho, previsão. Pode até ser que saia antes, em junho, mas previsão mesmo Juarez. É julho, isso. E qual que é o endereço lá, Juarez? Engenheiro Caetano Álvares, 5.824. É de frente, lá era uma churrascaria antes. Está bem próximo do Bar do Luiz lá. Já foi no Bar do Luiz, não? Sim, do Luiz Fernandes? Isso. Sim, muito bacana, muito legal. Na Zona Norte. Na Engenheiro você tem um alemão lá, que eu não me lembro o nome, você tem o Bar do Luiz e depois tem o Caetanos, né? Sim. O Vila Caetanos, A gente tá logo em seguida, né? Pô, Juarez, que bacana, hein? Conhecer mais aí a sua história, né? E fica a dica aqui, né, pros ouvintes aqui, que acho difícil, né, as pessoas que são aqui de São Paulo não terem passado em algum bar aí de você, né? Algum Juarez aí, ter comido, né, uma picanha, ter feito um happy hour, mas quem ainda não conhece, né, Juarez, fica o convite aqui, né, tem no Blueprint, Itaim, Moema, Pinheiros, Moca, e agora aí, por volta aí de julho, agora em Santana também, né? É isso mesmo, eu que quero te agradecer aí pelo convite de poder falar aqui para você, para toda a galera aí, reforço aí as suas palavras e fica o convite aí a todos que estão nos ouvindo aí para vir tomar um chopp no Bar do Juarez, pode trazer a família, um ambiente extremamente familiar, bem gostoso, bem simples, mas bem gostoso, e com boa picanha, com bons petiscos, com bom chopp, e é isso aí, viva a vida, saúde, tchim-tchim. Grande abraço, Juarez, parabéns aí, sucesso. Valeu, para você também, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.